Boa tarde, aqui é o canal Rimas e Químicas, no Instagram é @rimas.químicas, Instagram @rimas.químicas. Eu sou o Kainan, sou professor de Química. Aqui a gente fala de Química, mas também fala de filosofia, de poesia, de literatura, de História um pouco, fala de Física, Astronomia, Biologia, Matemática, tudo um pouco, no sentido de entender melhor a história da química, a história da alquimia, e que a química é feita por pessoas. E nesse sentido, hoje vamos falar sobre Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego, discípulo de Platão. Com 17 anos ele foi até a Academia de Platão. Ele não era ateniense e foi até a Academia de Platão estudar aquela sabedoria que Platão passava aos seus discípulos. E Platão tinha as ideias de Sócrates, que era um filósofo que a gente pode considerar espiritualista, quando a gente lê o diálogo Fédon, que é Sócrates falando com Fédon e outros discípulos. Fédon, nesse diálogo, ele estava presente, Sócrates vai dialogando com aqueles que estavam presentes. É o último diálogo antes de Sócrates tomar cicuta, o diálogo Fédon. E o diálogo Górgias, que Sócrates vai falar muito sobre a questão espiritualista, né? Platão defendia as ideias de Sócrates e ele é conhecido, Platão, pelo mundo das ideias. Platão é conhecido como um filósofo idealista, que vai entender que existe algo além dos sentidos na alma humana e que o ser humano pode perceber a realidade além dos sentidos físicos, né? Então, tudo que existe no mundo real existe porque anteriormente existe no plano das ideias. E para eu, ser humano, vivendo nesse mundo material, para eu entender os objetos, os animais, as plantas, as forças da natureza, eu preciso de ideias que me tragam essa concepção, que fundamentem o meu pensamento, o meu raciocínio. E esses pensamentos são construídos tanto individualmente quanto coletivamente. São ideias. E aí vem Aristóteles. Né? Tem Sócrates, tem Platão e tem Aristóteles, que é um dos discípulos de Platão, que na academia teve muitos discípulos. O mais destacado é Aristóteles. Aristóteles defendia o observar a realidade material, e ele é o grande defensor dos 4 elementos. Então, por exemplo, Aristóteles explicava a lei da gravidade através dos 4 elementos. E ele tinha um lado mais experimental, um lado prático. Ele também era botânico, porque o pai dele também foi botânico, também tinha esse lado da farmacologia e esse trabalho com as plantas. Então, Aristóteles, ele, por exemplo, tem um trabalho de classificar as plantas, os animais, os seres vivos e também os seres minerais. Ele tem todo um trabalho nesse sentido, de classificação. Mas ele também defendia que tudo era feito por uma forma geométrica e também uma substância que dava as características desse objeto ou desse ser vivo. Essa substância, por sua vez, era feita era feita por elementos constitutivos, e nós temos substâncias até hoje. A ideia de substância é usada até hoje. E a ideia de elemento também. Originalmente, ela ganha força com Aristóteles. Aristóteles fala dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Então, o elemento mais nobre na visão de Aristóteles seria o fogo, né? Mais sublime, né? Que estaria além de tudo que é ponderável, que tem peso, que tem densidade, né? Que fica preso numa forma determinada. Então, o contrário do fogo é a água. Então, o mundo,
A lei da gravidade, por exemplo, ela viria nessa ordem: água, terra, ar e fogo, né? Então, primeiro vem tudo que é mais pesado ou mais denso, nessa realidade que é feita nesse primeiro patamar, né? A Terra, o planeta seria plano, na ideia de Aristóteles, e o primeiro patamar seria terra e água. E tudo que é denso fica preso na terra e na água, certo? Vamos dizer, para entender melhor, no mesmo patamar. O segundo patamar é o ar, os ventos e tudo que não fica preso, né? Atraído pela terra e a água, porque tudo que tem elemento, todo corpo que é feito do elemento água, do elemento terra em grande quantidade, vai cair, né? Vai cair. Então, um pássaro, ele voa, porque ele tem o elemento, ele é formado dos 4 elementos. Só que ele tem bastante ar, porque ele voa, e ele tem peso, então ele tem bastante terra. Ele tem sangue, então ele tem bastante água. Ele tem calor no corpo, então ele tem o elemento fogo. Se um pássaro for abatido, como ele é feito do elemento terra, o elemento terra que constitui o pássaro vai voltar para a terra, para o seu patamar. E nesse sentido, se você, por exemplo, nesse sentido você pode ter o contrário também. Porque além do patamar que é feito desse elemento, que é o ar, os ventos, tem o fogo. Por quê? O fogo ele está lá no sol, à noite esse fogo está nas estrelas, na luz da lua, entendeu? Então o fogo está acima do ar, para Aristóteles. Então tudo que é fogo vai subir, tudo que é ar também. Então você acende uma fogueira à base de lenha, né? O que é terra, o elemento terra dessa madeira vai se transformar em cinzas. E todo o resto que é fogo e ar vai se desfazer e vai se encontrar com o seu elemento próprio, né? Aquilo que é elemento ar dentro da madeira vai se desfazer na fogueira e vai para a sua camada, o seu patamar, que é do elemento ar. E o fogo ele tem ele faz uma crepitação na fogueira que ele vai para cima. Se acende um fósforo, o fogo vai para cima. Se acende o fogo do fogão, vai para cima. Então ele acende de volta para o seu elemento junto com a luz do sol, da lua, das estrelas, que é onde está o fogo, que é a camada do elemento fogo. Isso é uma explicação da lei da gravidade segundo Aristóteles, que vai trazer essa ideia de substância e substâncias feitas por elementos químicos. E todas as substâncias vão assumir uma forma geométrica quando sólidas, ou vão assumir uma forma de fluidos, né? E nessa ideia de Aristóteles não havia átomo, né? Tudo é feito por 4 elementos em suas quantidades, e não havia uma partícula para o fogo, o ar, a terra, a água. Não havia uma partícula para cada elemento. Era tudo fluido. E tudo preenchendo o espaço. Esses 4 elementos. Existe um quinto elemento que vai estar na filosofia de Aristóteles e também de outros filósofos, que é a quintessência ou éter, né? Que seria algo além do fogo, né? Que é onde estão energias ainda mais sutis do que o ar e o fogo. Ou fluidos, né? Mais sutis do que o ar e o fogo. Essa é uma das ideias de Aristóteles que vem ajudar mais a química. Junto com essas ideias, que são os 4 elementos que inovaram tanto a filosofia grega quanto a alquimia oriental, conforme os escritos de Aristóteles e tudo que ele fez vai alcançando o Egito, Israel, a Pérsia, o mundo árabe, né? Os povos, né? Herdeiros, né? Da Babilônia, da Suméria, né? Que viviam ali na região de Bagdá,
dos rios Tigre e Eufrates, né, da região onde hoje, né, existe, né, o Iraque, Bagdá, esse Oriente vai tomar contato com as ideias de Aristóteles. Aristóteles, junto com as suas ideias, que ele defendia também ideias de ética, de política, de sociedade, de virtude, de felicidade. Ele também defendia ideias de metafísica, né? Que existe uma ideia concebida, né? Existe o que é verdadeiro e falso, e não existe um terceiro elemento, não existe uma terceira força, uma terceira ideia. Ou o que se pensa é verdadeiro ou o que se pensa é falso. Então é uma ideia de metafísica. E junto com a ideia de metafísica, também vem a ideia de uma realidade material e de uma realidade abstrata ou ideal, ou que muitas vezes está junto à ideia do mundo espiritual, só que são duas coisas diferentes, né? A gente pode entender o mundo material, o mundo das ideias, que está conectado com o mundo espiritual, e o mundo espiritual independente do mundo material. Existem essas três realidades, né, dentro aí das concepções da filosofia ao longo do tempo. E Aristóteles, junto com a ideia da metafísica, junto com a ideia dos quatro elementos, junto com a ideia de substância, junto com a classificação que ele fazia de seres vivos, de seres minerais e das forças da natureza, Aristóteles foi mestre de Alexandre o Grande, da Macedônia. Alexandre, que é o grande conquistador do mundo antigo, né? Ele dominou a região da Macedônia, da Grécia, do Egito e grande parte do Oriente Médio, onde hoje é Israel, a Palestina, uma parte da Península Arábica, onde hoje é a Síria, onde hoje é o Iraque, e foi até a Pérsia. Conquistou uma fração do território persa, né? E assumiu um domínio sobre o que era o Império Persa. Ele exerceu um domínio sobre a elite da Pérsia, né? E o comando de governo, né? Político, militar e religioso da Pérsia, né? No sentido do Império Persa. Ele venceu, né, militarmente a Pérsia. Foi o único ocidental que fez isso no mundo antigo. E ele era temido também pelos ocidentais, os celtas, que viviam nas Gálias. Também temiam Aristóteles. Também temiam Alexandre, né? Alexandre o Grande, que foi discípulo de Aristóteles. E Alexandre, ele é influenciado pelas ideias de Aristóteles. Alexandre, um homem de perfil 100% militar, um dos grandes gênios militares da história da humanidade. Ele também tinha essa influência de Aristóteles, da filosofia, e ele entendeu, na sua concepção como comandante militar e como governante de um império, que a cultura e a filosofia grega deveriam ser misturadas, né? Deveriam ser, todo esse conhecimento da filosofia grega deveria ser partilhado com as outras culturas, e todas as culturas do Oriente, do Egito, né, que é na África, um pouco mais ocidental do que a Arábia, do que a Pérsia, todas essas culturas deveriam sofrer uma junção, um tipo de mistura, né? Isso se chama helenismo, né? Que é a mistura dessas culturas sob o comando de Alexandre o Grande. Essa mistura só durou de verdade durante o seu domínio, mas ele fundou as várias cidades de Alexandria, uma delas no Egito. E a grande biblioteca de Alexandria ficava nessa cidade, Alexandria do Egito, que depois, na época dos árabes, vai ser queimada pelo califa Omar. Mas ela concentrava os textos de filosofia, de conhecimentos e saberes de vários povos. E é uma das grandes estruturas, uma das grandes
guardiãs da sabedoria do mundo antigo, naquela época, né? Antes de ser queimada. Então você vê que Aristóteles, além de influenciar a filosofia como um todo, né, no Ocidente com muita força, também é lido no Oriente, né, na China, na Índia, também é conhecido, mas ele influencia toda a força militar de Alexandre o Grande, as suas atitudes como comandante militar e governante, o que acaba influenciando toda a humanidade, né? Por causa das vitórias militares que Alexandre o Grande teve e tudo que ele fez baseado no conhecimento e nos ensinamentos de Aristóteles. Então esse é um vídeo sobre Aristóteles. A gente encerra aqui. Eu agradeço a você que está assistindo e curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e um abraço.